E é uma tarde especial porque nós estamos na casa do Senhor. É verdade. E a presença dele é real e verdadeira, por isso esta tarde é uma tarde especial. Amém? E não é uma tarde especial porque o irmão João Lopes está cá. Não. É porque o Senhor está cá. E Ele sim é especial. E é a Ele que nós viemos cultuar. É a Ele que nós viemos reverenciar. É sobre Ele que nós viemos falar nesta tarde. Amém? Estamos felizes com o Senhor? Amém. Estamos alegres? Amém. Então vamos mostrar isso cantando o hino número 77. Guarda o contacto. E nesta tarde vai ser mais ou menos à volta deste tema que nós iremos também celebrar ao Senhor, e a palavra vem de certa forma ao encontro deste tema. Guardar o contacto do nosso Deus, para que na realidade no nosso dia, nas nossas vidas, tudo quanto há em nós possa ter a presença de Deus em todos os assuntos e em todos os aspectos da nossa vida. Bendito e louvado seja o nome do Senhor. Depois de seguida, o grupo de louvor vai se preparar, vai também ter a sua intervenção. Vamos também estar alguns momentos na presença do Senhor, também com oração e também louvando, bendizendo, exaltando o nome do Senhor. Depois iremos também meditar na palavra do Senhor e no final, nosso irmão Custódio também terá a sua oportunidade para nos cantar um hino, para louvarmos a Deus com esse hino e também tirar a nossa oferta e depois finalizará o culto. Amém? Amém. Guarda o contacto. Queres neste mundo ser o vencedor? Queres tu cantar nas lutas e na dor? Queres ser alegre qual lutador? Guarda o contacto com teu Salvador. Guarda o contacto com teu Salvador. E a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contacto com teu Salvador. Deixa que o Espírito implante em teu ser o amor de Cristo, divino prazer. Queres neste mundo todo o mal vencer, guarda o contacto que terás poder. Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Amém. Amém. Este coro diz: guarda o contacto com o teu Salvador e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contacto com o teu Salvador. Aleluia. Que nós possamos guardar nos nossos dias da nossa vida, em todos os momentos, em qualquer circunstância, que o Salvador ele esteja sempre presente nas nossas vidas, Amém. nos nossos assuntos, nas nossas decisões, em tudo o que nós fazemos, nos melhores momentos, nos momentos menos bons, mesmo nos momentos aflitivos, mesmo no meio da doença, que Ele continua a ser aquele em quem nós rendemos glória, louvor e ações de graças. Quando tudo corre bem, é tão fácil louvar e bendizer o nome do Senhor. Quando tudo corre menos bem, não é tão fácil assim. Que Deus nos ajude. E mesmo quando as coisas não correm tão bem assim, nós possamos continuar a manter a alegria, a satisfação, o prazer da presença de Deus na nossa vida. Louvando, bendizendo e exaltando como Ele é digno. Bendito e louvado seja o nome do Senhor. Eu queria pedir por favor de ficar em pé, eu vou orar e depois então o nosso grupo de louvor irá ter a sua intervenção. Santo e glorioso Deus, nesta tarde, Senhor, é para nós um grato prazer virmos à Tua casa. Obrigado, Senhor, porque a escolha não é nossa, nem a nossa vontade própria por causa da nossa natureza, mas é o Teu amor, a Tua benignidade, a Tua misericórdia, a Tua compaixão que nos fazem estar aqui alegres, felizes, contentes, prontos para louvar, bendizer e exaltar o Teu nome. Nesta tarde, Senhor, recebe a honra, recebe a glória, recebe tudo que só Tu mereces, recebe as nossas vidas prostradas aos Teus pés. Colocamos aos Teus pés e nas Tuas mãos os nossos problemas, as nossas dificuldades, as nossas dúvidas, as nossas ansiedades.
tudo quanto há em nós está colocado à tua mercê, para que possas operar em cada um de nós de acordo com a tua vontade, onde o teu nome seja exaltado, seja glorificado, ó Pai, e haja um reconhecimento profundo do Deus grande e maravilhoso que tu és. Nesta tarde, Senhor, este culto é para ti. Recebe a honra e a glória que tu mereces. Ó Pai, mas vem também falar-nos pela tua palavra, preencher qualquer vazio que ainda possa existir, que ela venha ao encontro de cada necessidade. E se houver doença, que nesta tarde seja tarde de cura. Se houver dúvida, que esta tarde seja tarde de esclarecimento, onde a tua palavra manifeste o teu poder, a tua glória, a tua majestade, e ela possa ser a solução, e tu possas ser a solução para alguma vida que aqui se encontre, que ainda resta alguma dúvida. Tu és o Deus que tem todo o poder e podes fazer tudo. Assim nós possamos permitir que tu faças a tua vontade na vida de cada um de nós. Entregamos o resultado desta reunião nas tuas mãos e que o teu nome seja exaltado e glorificado para todo o sempre. Amém. Glória ao teu nome, Senhor. Amém. Aleluia. E é isso, mesmo que o hino nós cantamos, realmente temos que estar em contato com Deus todos os dias, dia e noite. Então vamos pedir que o Espírito Santo deixa que esteja connosco para nos moldar, para nos transformar, que haja revelação, Senhor, nesta tarde. Amém? Amém. Santo Espírito, Abre o céu.
E Ele nos chama também para sermos santos, amém? Glória a Ti, santo, santo é o Seu nome. Glória a Ti. Continua a clamar a Ele. Continua a buscar a Ele. Que não seja apenas sentimento, não seja apenas sentir a Ele, mas que Ele se manifeste na tua vida todos os dias, amém? Obrigada por conhecer mais, Senhor. Nos ajuda a conhecer a cada dia, Senhor. Nos ajuda a sermos teus filhos, Senhor. Nos ajuda a ser teus filhos. Nos ajuda a ser bons filhos que te agradam, Senhor. Nós te pedimos, Senhor. Todos os dias, Senhor, nós te pedimos, Senhor. Não nos deixe adormecer. Não nos deixe distrair. Que nós exaltemos todos os dias a Ti, Senhor. Que nos lembremos todos os dias que
Que a nossa vida seja um testemunho. Amém. Ele é santo, santo, é o Senhor Deus poderoso, de meu poder, de meu poder, Ele é santo, santo, é o Senhor Deus poderoso, de meu poder, de meu poder. Amém. Aleluia. 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 Só tu és digno, Senhor. Tu és o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Aleluia. Vamos ficar Aleluia. sentados. Nós vamos então Aleluia. meditar na palavra do Senhor. Aleluia. Hoje é um dia crítica, digamos assim, de eleições. Por aquilo que pude perceber em alguns momentos, em que tive um bocadinho para ver a campanha eleitoral, não vim aqui a fazer política, atenção. Mas daquilo que nós podemos e das ilações que tiramos, daquilo que pudemos ver, não encontrei nada que me pudesse dizer que pode haver algum crédito ou alguma esperança naquilo que se adivinha, ou daquilo que se avizinha. Desculpe. Porque na realidade, já há alguns tempos para cá, há alguns anos para cá, que as campanhas eleitorais, e perdoem-me a expressão, se me permitem, têm sido uma autêntica vergonha. E a forma como as pessoas falam umas das outras é vergonhosa. Os insultos que fazem uns aos outros é vergonhoso. A falta de respeito que existe pelos governos, pelo país, pelas pessoas, é vergonhosa. Não nos dá, nem nos alimenta a esperança. E é sobre isso que eu queria falar nesta tarde. Certezas. Ninguém nos pode, ninguém nos consegue, ninguém nos dá certezas de nada. O povo vive na incerteza. Cada vez mais aquela frase se ajusta ao dia de hoje. Vivemos um dia de cada vez. Amanhã logo se verá. Isto é a frase de viver um dia de cada vez, com a falta de esperança no dia de amanhã. E, meus amados irmãos, aquilo que me entristece ainda mais, e aquilo que nos preocupa ainda mais, é que esta falta de esperança, esta falta de certeza, além lá de fora, e apesar de estar lá fora, ela também está, de certa forma, às vezes, e em alguns casos, dentro da igreja. Mas a palavra de Deus, ela fala-nos de certezas. Pela graça do nosso Deus. Amém. O nosso Deus fala-nos de algo de concreto. Amém. Não é algo subjetivo. Pode ser que não. A Bíblia fala-nos de certezas absolutas. Amém. Viver na incerteza não é viver. Viver nesta insegurança não é viver. Que vida é a nossa quando vivemos toda a vida nesta insegurança, sem saber o que nos espera amanhã, sem saber para onde vamos, o que podemos contar. Será que isto é uma vida boa? Podemos gozar a vida desta maneira? Temos prazer na vida que temos ao pensar desta maneira, ao agir desta maneira, nesta incerteza e desta forma, que é aquela que o mundo oferece? Não podemos. Mas, mais uma vez, a palavra de Deus, que tem poder, que é cheia de graça, que é a nossa certeza, que é o nosso alicerce, que é a nossa base, ela fala para cada um de nós e ela fala de certezas absolutas. E a maior de todas é aquela que Jesus alcançou na cruz do Calvário por cada um de nós. Ele é a nossa certeza. Quando eu penso no povo que saiu do Egito e que vinha ao encontro de uma terra prometida, e essa travessia que iria demorar alguns dias, ela demorou 40 anos. Porquê? Por causa da falta de fé, por causa da incerteza do povo. Mas, irmãos, mais do que nunca, precisamos depositar a nossa certeza na palavra de Deus, Amém. Na pessoa bendita de Jesus e naquilo que Ele nos fala. Amém? Amém. Quando nós depositamos a nossa certeza nas mãos dEle, a nossa vida é colocada nas mãos dEle, Ele não nos dá margem para dúvidas, Ele dá-nos certezas. 1 de João, Aleluia. No capítulo 5, e vamos ver os versículos 13, 14 e 15. E vamos falar um bocadinho acerca desta certeza que Deus nos fala pela sua palavra.
E reparem que aqui João não está a falar para um povo, nem está a falar para um povo na rua. Ele está a falar para a igreja do Senhor, para os crentes do Senhor. Porque ele diz para vós, os que já conhecem Jesus, os que já amam Jesus, os que já vós que sois testemunhas dele. Então é para nós que esta palavra está a falar nesta tarde. Amém? Amém. Eu corro o risco de dizer que eu estou a falar para nós e estou a falar para um povo que tem certeza do dia de amanhã. Amém? Mas não quero mais relembrar. Amém? E se por acaso está aqui alguém que ainda não tem esta certeza absoluta, que nesta tarde possa vir a certeza. Não porque é o irmão João que está aqui, mas porque é a palavra de Deus que menciona esta certeza. Amém? E diz assim a palavra do Senhor: e estas coisas vos escrevi a vós, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna. Certeza. Para que saibais. Vós tendes a vida eterna. E para que creiais no nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhes fizemos. Amém. Então, de acordo com estes versículos, é possível termos absoluta certeza da vida eterna. Logo, confiança no futuro. Amém. Esta palavra, que é a palavra de Deus, não nos deixa margem para dúvida. Mas há um pormenor. Amados irmãos, há um pormenor. Só pode e só irá ter esta certeza quem deposita absoluta confiança e fé na pessoa bendita de Jesus. Por outras palavras, é o que está aqui escrito. Amém. Vocês que acreditam no Filho de Deus, no Filho do Homem, vocês sim podem ter esta certeza. Não em vocês mesmos, não nas vossas capacidades, mas na sua infinita misericórdia e naquilo que Ele cumpriu na cruz por cada um de nós. Nele está a nossa certeza. Então, meus irmãos, porquê às vezes andarmos ainda a pensar no dia de amanhã? Não é falta de lógica pensarmos no dia de amanhã, mas nós devemos fazê-lo como cristãos e confiados em Cristo, tendo a certeza que o dia de amanhã e a eternidade está reservada para nós. Amém? Então devemos agir hoje nessa confiança e nessa certeza, nessa fé. O dia de amanhã eu sei o que me espera. Os homens lá fora não sabem o que os espera. Vivem em incerteza. Mas nós não. Nós vivemos na certeza absoluta que temos uma vida eterna ao lado do nosso Deus. Amém? Amém. A rejeição é um dos causadores de falta de confiança no futuro. E este é o problema que a humanidade atravessa. A completa rejeição. Um filho rejeitado pelos pais não tem certeza do seu futuro. Não confia no seu futuro. Uma esposa rejeitada pelo marido não confia no seu futuro. Uma sociedade rejeitada por aquilo que é divino não pode, nunca é, mas não pode confiar no seu futuro. Amém? Amém. Mas agora deixem-me corrigir a coisa. Eu falei de propósito. A sociedade não é rejeitada pelo que é divino. Porque aquilo que é divino nunca rejeita ninguém. Nem lança fora aqueles que nos são dados. Já vamos ver mais à frente. Nós é que às vezes consideramos isso. Mas se alguém aqui vira as costas, somos nós e nunca Deus. Ele está sempre connosco, independentemente das circunstâncias da nossa vida, dos nossos atos, das nossas atitudes ou até da nossa fala. Ele está sempre connosco e pronto a estender a sua mão. Amém? Amém. Mas a rejeição, ela é um facto. João 6,37 diz: tudo o que o Pai me dará a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma, o lançarei fora. Então, meus amados irmãos, este é o problema que nós às vezes atravessamos. E eu agora quero falar para a Igreja do Senhor. Para nós, Igreja do Senhor. Por vezes temos altos e baixos na vida e por vezes temos este problema connosco. Os nossos deslizes, os nossos percalços levam-nos a concluir que já não merecemos. E isso é verdade, não merecemos, mas que já não temos a atenção do nosso Deus. E este é um problema que às vezes se atravessa no meio da igreja, nas fases mais baixas da igreja. Meus amados irmãos, nós não temos fases baixas na igreja. Porque o Deus que está connosco é sempre constante. Nele não há variação. Ele não olha para os nossos atos, ele olha para o nosso interior e olha para o teu e para o meu arrependimento. Então, amados irmãos, nunca há motivo para nós desanimarmos nem perdermos a esperança no futuro. Já falaremos disso mais à frente um bocadinho. Então, meus irmãos, tudo o que o Pai me dá virá a mim e de modo algum rejeitarei. Esta é a promessa feita por Jesus aos que lhe entregam as suas vidas e mantêm-se fiéis à sua palavra. Amém? Amém. Então este é o princípio, que nós possamos entregar as nossas vidas a Jesus e manter-nos fiéis à sua palavra. Amém.
Eu vou repetir. Mas, irmãos, eu não estou a falar para os crentes, estou a falar para nós, estou a falar para mim. Que nós possamos manter firme a nossa fé em Jesus e aceitá-lo em cada dia da nossa vida. Alguns irmãos pensam, eu já levantei o braço, já aceitei. É verdade, graças a Deus por isso. Mas nós precisamos ir ao encontro de Jesus, de ir à sua presença todos os dias da nossa vida. E dizer, Senhor, eu continuo a reconhecer a minha condição. Eu preciso do teu perdão todos os dias da minha vida. Porque eu posso a todo momento fracassar. Amém? Amém. Pensava que era só eu, mas afinal os irmãos também. Nós precisamos reconhecer em cada dia a nossa pequenez, a nossa condição perante o nosso Deus. O maior causador da falta de confiança no futuro, sabem o que é? O peso do pecado. Esse é o maior causador de falta de confiança no futuro. E enquanto houver peso de pecado nos ombros de cada um, nunca poderá haver confiança no futuro. Agora, irmãos, quem aqui conhece Jesus? Quem já sentiu o perdão de Deus na sua vida? Amém. Irmãos, então o peso do pecado não nos pode afetar. Nunca na vida. E que este peso não sirva para afetar a cada um de vós ou de mim. Mas que este peso, ou se houver alguma situação, algum deslize, que possa servir para nos aproximarmos ainda mais do Senhor em arrependimento, em reconhecimento. Senhor, voltem a cair no erro. Senhor, voltem a deslizar. Mas olha, Senhor, eu não quero sair da tua presença. Eu preciso que a tua presença se manifeste viva e eficaz na minha vida. E então que este deslize ele possa servir, não para nos sentirmos rejeitados por Deus, que nunca o seremos, mas que possa servir para nos voltarmos para Deus, arrependidos, reconhecidos, e possamos sentir novamente o perdão de Deus na nossa vida. Amém. Aí a bênção ela vai ser para ti. Nem vale a pena. Amém? Amém. Não são as emoções que determinam a nossa relação com Deus, mas sim o seu amor e a sua fidelidade. Porque se fôssemos contar com as nossas emoções, olha, há irmãos que nunca tinham salvação. Não já viram? Porque há irmãos que cada vez que os abordamos, até irmão está tudo bem. Irmãos, há pessoas assim. Irmãos, quando nós temos Jesus na nossa vida, não quer dizer que seja sempre tudo um mar de rosas. Enquanto vivemos nesta terra, vamos ter alvo de tentações, alvo de dificuldades, alvo de obstáculos. Vamos tê-los sempre. Mas, meus irmãos, alguma vez o Senhor falhou connosco? Não tem sido Ele fiel? Amém. Quando nós o buscamos, Ele não está lá? Amém. Não tem estado até ao dia de hoje? Amém. Amém. Mas nós continuamos não a olhar para os nossos problemas e a olhar para trás, para as nossas dificuldades ou para o nosso passado, mas olhamos para aquele que está connosco por toda a eternidade. Aleluia. E que Ele continue vivo e ativo no coração de cada um de nós. Amém. Porque só Ele pode fazer a diferença na nossa vida. Então, meus irmãos, eu conhecia uma irmã, eu falo nesta irmã muitas vezes, ela já faleceu há muitos anos, mas era uma senhora que ela tinha doenças, ela tinha o catálogo todo, da cabeça aos pés. Mas quando nós falávamos com ela, aquela senhora não consolo. Sempre, do interior dela vinha uma felicidade que não havia explicação para ela. Vinha um gozo, uma alegria, uma senhora cheia de dores, cheia de problemas, muito doente, fisicamente. Mas o interior dela, o espírito, estava lá, graças a Deus. Vou contar-vos novamente a história de um tio meu, com a esposa no leito de morte. Aquele homem estava derrotado, derriado, estava completamente derrubado, com o desgosto da morte da esposa. Tanto é que ele meio ano morreu a seguir. Mas ele estava desgostoso, mas quando chegava alguém junto dele, o interior dele mostrava um Deus que dava gozo, que dava paz, que dava felicidade. Nós íamos para o consolar a ele, era ele que nos consolava a nós. Mas as lágrimas corriam, porque a esposa estava lá dentro do caixão ao pé dele. Amados irmãos, Deus faz-nos estas coisas. Este é o Deus que está connosco. Amém. Então é este Deus que nós temos que olhar. É nele que temos que nos focar. E mesmo quando vêm os problemas, quando vêm as dificuldades, continuemos focados nele. Aleluia. Não vamos olhar para o problema nem para a dificuldade. Vamos olhar para o Deus que tem todo o poder para ultrapassar o nosso problema e a nossa dificuldade. Não somos nós que temos esse poder, nem as nossas capacidades. Mas o Deus que está connosco, Ele tem poder e essa capacidade para nos libertar e para nos fazer seguir em frente. Amém. 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 Bendito é o nome do Senhor. Mas agora não me vão levar a bala, mas eu vou falar de uma coisa que escrevi aqui. Muitos crentes não desfrutam de uma vida feliz porque mesmo depois de aceitarem Cristo como seu Salvador, continuam temerosos por causa das recordações do passado e o medo de voltar a pecar. Isto é verdade o que eu estou a dizer. Por causa do medo de voltar a pecar. Mas, irmãos, o pecado do crente não é algo continuado,
não é um hábito, é um percalço. É um obstáculo. É algo que pode acontecer. É evidente que não queremos que aconteça. Mas não estamos livres que aconteça porque somos fracos. Mais uma vez vos vou dizer, quando isto acontece, que não seja motivo para nós dizermos já não mereço, já não sou capaz, já nunca mais vou conseguir. Mas que seja motivo para nós nos voltarmos mais e mais para o nosso Deus. Amém? E há crentes que ainda hoje não vivem felizes, não desfrutam daquilo que Jesus alcançou por causa destas reproduções e por viverem com medo de pecar. Irmãos, não tenhamos medo de pecar. Com Cristo na nossa vida, nós não somos só vencedores, somos mais do que vencedores. Porque está connosco aquele que tem todo o poder. Mais uma vez, não confiemos em nós mesmos, mas confiemos naquele que está connosco. Ele é o Senhor da nossa vida. Amém? Que Ele seja o Senhor da nossa vida, nos nossos atos, na profissão, na escola, na família, na igreja, em todo lugar. Que Ele seja em tudo e em todos os aspectos o Senhor que domina a nossa vida. Amém. Quando nós nos entregamos a Ele e deixamos que seja Ele a dominar, irmãos, não há motivo para receio, não há motivo para ter medo, porque Ele já venceu. Ele já alcançou a nossa vitória. Não foi a dele, foi a nossa. Amém? Então que nós possamos focar-nos nele, olhar para a cruz e dizer: eu quero viver a vitória que tu alcançaste para mim. E quando nós determinamos viver essa vitória, não há motivo para ter receio, não há motivo para ter medo. Os irmãos, nunca vos aconteceu surgirem algumas situações na vossa vida? Os irmãos, no fim da situação resolvida, no fim do problema resolvido, os irmãos pensarem assim: eu nunca pensei que isto pudesse acabar desta forma. Nunca vos aconteceu? Ou é só a mim? Eu, se estivesse sozinho nisto, eu não tinha capacidade para tomar esta decisão. É aí que nós nos maravilhamos. Porque nós não estamos sozinhos a tomar as decisões. É aquele que sabe tudo. Ele está connosco e Ele guia-nos para tomarmos a decisão correta de acordo com a sua vontade. Agora, para isso, precisamos ter fé e depositar a nossa vida aos seus pés, para que Ele faça a sua vontade no nosso dia-a-dia, nas nossas decisões, nos nossos afazeres, nos nossos problemas, até nas nossas dificuldades, seja Ele a tomar a decisão. Porque há uma certeza que nós temos: se for Ele a tomar a decisão, nós sabemos que é a decisão certa. Porquê? Porque Ele é Senhor, mas não é só Senhor, Ele é perfeito. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Amém. Então nós temos que olhar e viver esta perfeição. Não a nossa perfeição, mas a perfeição de Cristo em nós. Eu estou a falar com um povo que vive a perfeição de Cristo. Amém? Todos aqui nós a perfeição de Cristo nas nossas vidas. Amém? Então que nós possamos honrá-lo, bendizê-lo e louvá-lo como Ele é digno. 1 João ainda, capítulo 3, versículo 9, diz: qualquer que é nascido de Deus não comete pecado. Olha só o que a palavra de Deus está a dizer. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado. Então todos nós aqui não somos nascidos de Deus. Será isso? Vamos ver o que diz a seguir. Porque a sua semente permanece nele e não pode pecar porque é nascido de Deus. E agora? Agora temos aqui um problema para resolver. A tua Bíblia diz que aquele que é nascido de Deus não comete pecado. E a semente de Deus está nele, então ele não pode cometer pecado. O que é que eu disse há bocadinho? O pecado na vida do crente é o quê? É um percalço. Amém? É um obstáculo. É algo que surgiu, não é algo continuado. Mas, irmãos, mais uma vez, a palavra de Deus diz que nós não podemos cometer pecado, porque nós temos um sumo sacerdote que estará connosco. Então, meus irmãos, não temam. Não estou a dizer que agora podemos pecar à vontade, porque vamos ter um Deus sempre por nós. E vamos ter essa certeza. Possamos ter o nosso cuidado, viver de acordo com a vontade do Senhor, fazer o nosso melhor para Ele, mas também tendo a certeza que se alguma vez houver algum deslize na nossa vida, nós sabemos que podemos contar com Ele. Porquê? Porque Ele é aquele que ainda hoje está sentado à direita do Pai. E sabe o que é que Ele está a dizer? O mesmo que disse Pedro lá na cruz: Pai, perdoa, porque Ele não sabe o que faz. Mas sabem, Ele é o único que está habilitado a falar assim com o Pai. Mais ninguém pode fazer isto. Porque Ele foi o único que viveu a tua dificuldade e a minha dificuldade. Viveu o teu problema e o meu problema. Viveu a tua tentação e a minha tentação. E Ele viveu, sofreu na pele aquilo que nós sofremos. Aliás, Ele sofreu mais do que qualquer um de nós. Mas Ele venceu. Para a glória do seu nome. Ele ganhou. Ele alcançou. Porquê? Porque Ele obedeceu até ao fim. Meu amado irmão, minha amada irmã, nós temos problemas, nós temos tentações, vão surgir obstáculos na nossa vida, mas no nome do Senhor nós somos mais do que vencedores. Amém. Então nós temos que alcançar a vitória, mesmo no meio dos problemas, no meio das dificuldades, temos que cantar vitória para Deus.
Amém? Porque é a outra forma também que nós temos de glorificar o nome do Senhor. Amém? E nós estamos cá para quê? Ele salvou-nos para quê? Para glorificarmos, bendizermos e honrarmos o seu nome. Amém? Amém. 1 João 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Eu vou repetir. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar, para nos tornar puros. Mas o que é preciso fazer? Sabem, irmãos, para nós confessarmos os nossos pecados a Deus, o que é preciso em primeiro lugar? É chegar junto dele e confessar o nosso pecado? Há algo que nós precisamos fazer antes. E este é também um dos nossos problemas, por causa da nossa natureza, do nosso ego, do nosso eu. Mas, irmãos, para nós chegarmos junto de Deus e confessarmos o nosso pecado, em primeiro lugar tem que haver um reconhecimento. Precisamos reconhecer a nossa condição de pecadores. E esse é o maior de todos os problemas. Nem é muitas vezes chegar aos pés do Senhor e confessar o nosso pecado. Isso até não é difícil. O mais difícil é nós, em profundidade, no profundo do nosso coração, reconhecermos a nossa condição de pecadores. Essa é a parte mais difícil. Mas sabem, o Senhor lê os nossos corações. Ele conhece as nossas dificuldades. Ele conhece o nosso ego. Ele conhece aquilo que nós somos e a massa de que somos feitos. Porque foi Ele que nos criou. Foi Ele que nos fez. Ele conhece-nos como ninguém. Mas, irmãos, o que é que Ele quer de nós? A nossa humildade, o nosso reconhecimento, a nossa prostração aos seus pés. E há uma certeza que a Bíblia nos confere, é que Ele vai perdoar, e não só vai perdoar, Ele vai purificar-nos, ou seja, vai limpar-nos de toda a impureza. Isto não é maravilhoso? Um Deus, senão Ele, poderia fazer isto. Só um Deus verdadeiro e único é que pode fazer isto. Mais ninguém poderia fazê-lo. Isto é algo que nós podemos contar. Então, meus amados irmãos, venha o problema que vier, venha a dificuldade que vier, há uma certeza que nós temos um Deus que está connosco. Temos um Deus que olha por nós. Temos um Deus que vela por nós. Temos um sumo sacerdote habilitado a interceder por nós. E é isso que Ele ainda continua a fazer. Amém? Então que nós possamos em todos os momentos, na nossa vida, mesmo no meio desta dificuldade, no meio deste problema, nós possamos reconhecer a nossa condição, focar-nos nele e ver a glória dele, a sua majestade, a sua santidade, o seu poder e viver essa santidade e esse poder que Ele confere a cada um de nós. Amém. Amém. Então temos certeza ou não temos certeza no futuro? Amém. Todos nós sabemos para onde vamos? Amém. Então não há motivo para ter medo, pois não? Porque é que devemos ter receio? Somos instruídos a tomar uma atitude extremamente importante. Se cairmos em pecado, devemos confessar o nosso pecado a Deus. Primeiro ponto. Segundo, se não fizermos, corremos o sério risco de tornar-nos insensíveis à prática do pecado e, com o tempo, sem perceber, acabamos por ficar totalmente mergulhados no erro que temos cometido. Sabem que o problema do pecado é a repetição. Porque da primeira vez aquilo até dói. Então não é. Mas se nós formos confessar ao Senhor e se recebermos a graça de Deus e o perdão de Deus e sentirmos essa graça e esse perdão na nossa vida, ela vai ser eficaz no nosso ser. Mas se nós continuarmos sem esse reconhecimento profundo, se não for hoje é amanhã, ele vai se repetir outra vez. E depois começa a entrar como uma rotina. Sabe que o pecado vem através da rotina. Isto é como um vício. Eu fiz um estudo nas cadeias sobre o vício. Os nossos hábitos, os nossos vícios. Eles vêm através da repetição. E com a repetição chega a um certo ponto, já se torna comum na nossa vida. Praticamente já nem há o efeito contrário. Já é algo que se tornou hábito no nosso dia-a-dia. Mas, irmãos, o nosso hábito deve ser todos os dias ir aos pés do Senhor e dizer: Senhor, eu sei que estou sujeito a tudo e a todos, mas estou debaixo da tua alçada, estou debaixo do teu domínio, estou debaixo do teu poder e é assim que eu quero continuar. Aleluia. E aí sim temos o Senhor, o doutor, aquele que cuida de nós, que eu costumo chamar doutor Espírito Santo, aquele que está connosco, que é o nosso médico, o médico dos médicos, e ele vai cuidar de nós. Amém? Amém. Ele vai nos dar o antídoto perfeito, aquilo que é necessário para nos livrar de todo o mal. E nós vivemos nesse livramento do mal. Mas para isso, nós temos que estar com a nossa vida constantemente aos pés do Senhor. E mais uma vez, amados irmãos, não desanimemos. Quando vem algum obstáculo, algum tropeço na nossa vida, não desanimemos. Que Ele sirva para nós nos voltarmos ainda mais e reconhecermos
que somos dependentes do nosso Deus. Amém. Precisamos viver nessa dependência. Para quê? Porque se nós vivemos na dependência dele, estamos a dar a oportunidade para que ele opere na nossa vida sempre que é necessário. Amém? Amém. Vou terminar, irmãos. 2 de Coríntios 7:10, e nós vamos ler juntos para eu terminar aqui. 2 de Coríntios, capítulo 7, versículo 10. É importante que todos acompanhemos este versículo para terminar aqui este pensamento de hoje. 2 de Coríntios 7:10. E diz assim a palavra do Senhor: porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera para a morte. Este versículo, eu queria fechar com ele, porque este versículo é aquele que nos dá a verdadeira confiança. Porque o próprio Jesus, ele não nos engana. Ele diz: no mundo tereis aflições, mas ele é o Deus do mas tendo bom ânimo. Aleluia. Eu venci o mundo. Jesus venceu o mundo, venceu as nossas aflições. Então a nossa tristeza, ela tem que operar para quê? Para arrependimento, para a nossa salvação. Meu amado irmão, minha amada irmã, se estás triste nesta tarde, se há algum problema que te está a afligir, olha para este versículo e que a tua tristeza seja uma tristeza que te faça voltar aos pés do Senhor. Amém. Porque Ele vai transformar a tua tristeza em alegria. Ele vai transformar o teu problema em solução. Ele vai resolver o teu problema. Não continuas a lutar. Não continuas a buscar as tuas faculdades ou as tuas capacidades para vencer esse teu problema. Volta-te para Jesus, porque Ele vai vencer o teu problema. Amém. Não sei há quanto tempo ou há quantos anos tu andas a lutar com esse problema, mas esta é a tarde em que tu podes voltar para Jesus e dizer: Jesus, eu já não aguento mais, eu já não posso mais, eu já não tenho força, eu já não tenho capacidade, eu já não consigo. Mas quando voltares para Ele, volta-te com fé, confia nele, porque Ele tem poder para resolver o teu problema, para resolver a tua situação. Amém? Amém. Agora, não vai depender dele. Às vezes há pessoas que levam um bocadinho a mal eu dizer isto. Não vai depender do Senhor. Sabes de quem vai depender essa diferença na tua vida? Vai depender de ti e da tua fé. Porque dele não é preciso dependência. Não vai depender porque Ele tem a capacidade, Ele tem o poder, que Ele quer fazer. Mas só vai fazer se tu permitires que Ele faça. Amém? Amém. Nesta tarde, reconhece-te perante o Senhor. Volta para Ele e deixa que Ele opere na tua vida e resolva esse teu problema. Tu andas para resolver há tanto tempo e até agora não conseguiste. Amém? Confia no Senhor, deposita nele a tua fé. Quando o cristão se sente triste pelo pecado que cometeu, esta tristeza deve produzir arrependimento para a salvação e não medo de perder a salvação. E este é o problema muitas vezes da igreja. Medo de perder a salvação. Meu amado irmão, minha amada irmã, não tenhas receio de perder a salvação. Ela é uma garantia que o Senhor te dá. A morte de Jesus e a ressurreição é a garantia da nossa salvação. E o teu pecado não seja motivo para teres medo de perder a salvação. Seja motivo para arrependimento, para alcançares a salvação que é em Jesus. Amém? Nesta tarde, gostaria que todos pensassem nisso. Coloca os teus receios nas mãos de Deus e deixa que Ele cumpra o seu plano no teu futuro. Queremos o nosso futuro, queremos cumprir nele o nosso plano ou o plano do Senhor? É uma pergunta que eu deixo no ar. Qual é o plano que queres que se cumpra na tua vida? O teu ou o plano que Ele traçou para ti desde a origem do mundo? Amém? Nós possamos deixar que Jesus cumpra o seu plano na nossa vida. Nem tudo vai ser um mar de rosas. Ninguém nos tem uma passadeira vermelha para nós passarmos e vai tudo correr bem. Mas mesmo quando tudo não corre assim tão bem, continua a confiar no Senhor. Amém? Uma história. Amém. Glória a Deus. Amém. A paz do Senhor a todos aqueles que ainda não cumprimentei e naturalmente são bem-vindos à casa do Senhor. Antes ainda de nós tomarmos a nossa oferta para a obra do Senhor, não sei se temos aqui alguém pela primeira vez que nos visita, nós queremos dar as boas-vindas. Temos alguém? Temos, sim senhora, que já esteve de manhã. Diz-me só o teu nome, se faz favor. Sim. Leandro, é isso. O Leandro já esteve connosco da parte da manhã, na escola dominical, e está connosco
da parte da tarde. Então, muito bem-vindo, Leandro, mais uma vez, está bem? Que Deus abençoe. Amém. Glória ao Senhor. Temos mais alguém? Não? Não? Muito bem. Muito bem. Graças a Deus por tudo. Nós vamos então doar a nossa habitual oferta para a obra do Senhor e vamos cantar um hino dos nossos cenários, que é o número 8. Número 8. Cristo Jesus é fiel amigo. Amém. Mas é só em certas alturas. Não? Será que lá atrás ouviram bem? Jesus é o fiel amigo, mas só em certas alturas e ocasiões. Hã? Amélia, não ouviu o amém, Amélia? Então, amém em todo o tempo, não é verdade? Amém. Glória ao Senhor. Aleluia. E Cristo Jesus é fiel amigo. Ele só, e nas fraquezas está comigo. Ele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, não amigo, mas nobre inimigo. Não nem mais humilde e mais benigno. Não, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, ao pecador perdoar anela. Aleluia! Ele só, e pelos seus santos sempre vela. Ele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, Deus em seu Filho se há comprazido. Nele só, mas sua glória me há repartido. Dele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, nele nós temos um firme guia. Nele só, a noite enche de alegria. Quem? Aleluia! Ele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, podemos dizer amém. Aleluia.
Esta é uma certeza. Amém. Amém. Esta é uma certeza. Falámos de certezas. E esta é uma certeza. Que Cristo, aleluia, nunca nos deixa só. Aleluia. Ele enviou o Consolador para estar só algum tempo convosco. Irmã Conceição de Angola, foi isso? Não. Então diga-me aí com toda a autoridade. Ele enviou para estar sempre conosco. Amém. Ouviram lá atrás? Não ouviram? Tem que falar mais alto. Ele enviou o Consolador para estar diariamente conosco. Amém. Sempre conosco. Então esta é uma certeza. Ele nunca nos deixará sós. Aleluia! Em qualquer dia, em qualquer luta. Na noite, que significa aqueles dias mais pesados e chorosos e difíceis. Ele nunca nos deixa sós. Aleluia! Porque Ele vai encher de alegria quando nós estamos mais tristes. Amém! Amém! Glória ao Senhor! E queridos irmãos, eu tenho algo de bom para vos informar. Eu nesta manhã na escola dominical eu lancei assim para o ar, para que estejam durante a tarde, no culto da tarde, porque eu ia revelar algo de bom, algo de muito bom. Queria fazer uma revelação. Amém. É verdade, e quero-vos fazer isto esta tarde. Vou falar de mim próprio. Os irmãos conhecem a minha dificuldade nos meus olhos. Quem está a par da minha situação? Certo? A maioria está a par da minha situação. Eu já há 9 anos que eu sofro de glaucoma nos meus olhos. E durante estes 9 anos eu fui atenuando com medicação. Colocando umas gotas e várias gotas durante o dia, e durante algum tempo essas gotas foram resultando. Eu ia meio ano ao médico e mais ou menos controlava um pouco, às vezes um bocadinho altas, mas a tensão ocular ela estava mais ou menos controlada, dava para viver. Mas acontece que eu em determinada altura, a coisa de mais ou menos um ano, eu comecei a fazer alergia às gotas que eu estava a colocar. Portanto, comecei a ficar com os meus olhos muito vermelhos, inchados, com muita comichão, e eu não podia suportar, ia ao médico, e então tinha que fazer um tratamento para curar aquela inflamação, e então alterar a medicação para outro tipo de gotas. E passado algum tempo, outras gotas, e eu comecei a fazer novamente alergia e a situação era de mal a pior. Até que chegou a altura, durante um ano, eu acho que esgotei todas as possibilidades que havia. E durante aquele ano, o médico chegou à altura que disse: isto já não há nada a fazer. Nós temos que operar. Isto tem que ser cirurgia, nós temos que operar. Fui então, a médica mandou-me para o hospital, para a primeira consulta que eu tive no hospital, com um médico oftalmologista. Ele examinou-me e chamou uma equipa inteira de oftalmologistas para ver os meus olhos. Para mim não era normal, eu fiquei até um pouco apreensivo, porque ele chamou um e depois chamou outro, e entretanto estava uma equipa de oftalmologistas a olhar para mim, examinavam um, examinavam outro, e conclusão que acho que eles que nunca viram algo semelhante àquilo que eu estava a passar. Conclusão, disse-me logo abertamente: amanhã às 8 da manhã pode estar aqui para ser vista por outro médico, que não é normal, quer dizer, para ter uma consulta no hospital, sabem o tempo que demora, e eu estive naquele dia, e às 8 da manhã, no dia a seguir, se eu podia estar, com certeza que posso. E então estava lá, fui vista mais por outro médico, depois por outro. Conclusão, disseram abertamente: sabe que tem que ser operado. Tenho essa consciência. Eu disse: bem, por aquilo que eu tenho visto e ouvido, sim, tem que ser. Conclusão, puseram-me a par de que o meu problema era muito complexo e que tinham que fazer vários estudos para me operar,
em primeiro lugar ao meu olho esquerdo, que era o que estava pior. E para terem uma ideia, a tensão ocular, a máxima é 20, 21 e eu tinha a minha a 37. Portanto, eu estava no limite e eles disseram mesmo, está no limite, nós não podemos adiar mais, porque você pode cegar de um momento para o outro e depois já não há nada a fazer. Sim, senhor, com urgência e em tempo recorde, eles marcaram a cirurgia e eu fui operado ao olho esquerdo. Fui operado, Deus cuidou de mim, tudo correu bem, o tempo de recuperação foi, na verdade, muito demorado, mas graças a Deus eu consegui, com a ajuda do Senhor, às vezes desesperado porque eu não conseguia ver durante 2 semanas, eu não conseguia ver e comecei a ficar um pouco desesperado, mas a médica sempre me tranquilizou que estava tudo debaixo do normal e então que eu iria ver e comecei a ver, na verdade. Então tudo correu bem, tudo correu bem. Conclusão, os irmãos sabem, dei essa informação e que tenho o outro olho para operar. O outro olho direito para operar. Muito bem. Estava marcado mais ou menos daqui a um mês, portanto aquela operação foi em fevereiro, e passado um mês eu teria que ser operado ao olho direito. Quando recebo a notícia que a médica que me operou adoeceu ou meteu um atestado e não estava a dar consultas. Fui consultado por outro disse-me então que iriam avançar no processo e fui à anestesista, portanto estava tudo, estava com a data marcada que seria no dia 10 de abril, seria a data que eu iria ser operado ao olho direito, só que a médica não estava ainda de serviço e fui visto, passado alguns dias, ou antes dessa data, eu fui visto pela diretora ou a chefe da oftalmologia. Então ela fui chamado e então ela pôs-me ao corrente e então as primeiras palavras que me disse foi o senhor estava mesmo mal. O senhor estava mesmo mal. Não sei até como é que não cegou. Mas pronto, correu bem, ela examinou-me, correu bem e então pôs-me ao par do seguinte. A médica, ela chamava-se Rita, a doutora Rita, ela não está, ela está ausente, não sabemos por quanto tempo. Mas eu queria que fosse ela a operar, porque ela já está a par da sua situação, ela estudou bastante os seus olhos, e então eu queria que fosse ela. Então vamos fazer o seguinte, vamos agora dar mais algum tempo, e vamos ver se agora no mês de maio não pode passar e nós temos que operar no mês de maio. Então marcou-me uma consulta para esta sexta-feira passada com a médica, a chefe da cirurgia, a chefe da oftalmologia. E então na sexta-feira passada eu fui à médica. Porque ela disse, bem, se por acaso a doutora Rita que me operou não estiver a serviço, nós temos que arranjar alternativas, temos que arranjar outro médico para operar, porque não pode passar do mês de maio. Conforme está a sua situação, não pode passar o mês de maio. Muito bem. Então, na sexta-feira, estava marcada às 11 menos um quarto, eu fui à consulta com a médica. Antes, não sei se você já for, mas antes de entrarmos para o consultório médico, nós vamos a outro gabinete e está lá uma enfermeira, uma técnica, e com um sopro lá numa máquina nos nossos olhos para nos tirar a tensão ocular para saber quanto é que está. Pronto, dá-nos um papelinho, ela não diz valores, só diz para entregar aquele papelinho depois à médica. E assim foi. Cheguei à médica, tenho o papelinho, tenho. Entreguei o papelinho, ela abriu lá a ficha das indicações do meu problema, e então olhou para o computador, olhou para o papel e disse assim, você está muito melhor, houve muitas melhoras, você está muito melhor, mas vamos acolá a outra máquina, que é aquela mais precisa, que eles dizem que é 100%, certo? E então fui àquela máquina, umas gotas nos olhos e tal, uma coisa lá. Muito bem. Chegou ao fim e disse assim, está muito melhor. Não sei o que é que aconteceu aqui, mas está muito melhor. Está muito melhor.
E ela dizia assim, está muito melhor. Então, nossa doutora, diga-me quanto é que eu tenho de tensão ocular nos meus olhos. E então ela disse, bem, no que foi operado eu tenho 16, qualquer coisa. E no direito? No direito tem 18. E reparem, eu tinha, da última vez que estive com ela, estava quase a 30 a tensão ocular. Por isso ela dizia, não podemos passar de maio. Tem 18 no olho direito. A minha mulher, ela não era para estar comigo, mas ela apareceu-me lá de surpresa no hospital. Porque ela, segundo ela me disse, ela queria ouvir da médica o milagre. Ela estava confiante. Ela queria ouvir da médica o milagre. E então, quando ela dá esses valores, a minha mulher diz, então isto é um milagre de Deus. E a médica disse, sim, sim. Amém. E a minha mulher continuou, porque eu fiquei tão bloqueado, irmãos, acredito, que eu não sei se sabia de rir, se chorar, mas eu fiquei calado. E a minha mulher disse, doutor, acredita que a fé, acredita em milagres, a fé opera milagres? E ela disse, sim, sim. Sim, sim. Conclusão, irmão. Então eu disse, Sr. doutor, para eu ficar sem dúvida, então eu não tenho que ser operado. E ela, a meu ver, sendo ela a chefe, a meu ver, não. A meu ver, não. Mas vamos marcar agora para outubro, porque eu quero tornar a vê-lo. Com certeza. Com certeza. Mas aquela mulher, não imagino, entramos em uma mulher séria. Quando nós saímos, aquela mulher só faltou dar-nos abraços. É verdade, irmãos. Falou-nos de política, falou da Ministra da Saúde. Quer dizer, parecia que já nos conhecíamos há anos, éramos de abraço. A confiança e a alegria que ela ficou também a dar estes resultados. Conclusão, nós saímos daquele consultório aos pulos. Imaginem, aos pulos. A minha mulher dizia, eu sabia. E eu dizia, eu esta semana, na verdade, algo estava diferente. Quer dizer, nós, esse tempo de espera, que às vezes nós não compreendemos. Porque eu era para ser operado em março, final de março, depois princípio de abril, e depois este tempo até agora, este tempo nós às vezes não compreendemos o porquê que aquela médica ficou doente, ou não sei, alguma situação dela, este tempo todo. Não sabemos o porquê agora. Nesse tempo. Aleluia. Foi para que Deus mostrasse a sua glória e o seu poder e operasse o milagre. Aleluia. Aleluia. Amados irmãos, esta situação é esta. Como sabem, eu estou muito feliz. Eu estava muito apreensivo na segunda operação. Muito. Eu só pensar que ia passar por tudo aquilo novamente, e eu às vezes dava-me alguns arrepios. Com a confiança que eu sabia que Deus estava comigo e Deus ia fazer tudo, mas a nossa carne às vezes é tão fraca. E eu às vezes estremecia um pouco. Mas este tempo de oração, este tempo de confiança, Deus operou. Amém. Mas irmãos, até outubro, e se Deus quiser, em outubro eu vou receber aquela notícia, não, na verdade está mesmo curado. Amém, irmãos. Demos glória ao Senhor. Demos glória ao Senhor. Deus ainda cura. Amém. Deus ainda opera sinais, prodígios e maravilhas. E às vezes não compreendemos o tempo de espera, mas é nesse tempo que Ele está a trabalhar. Amém. Amém. Ele nunca se cansa, Ele está a trabalhar em prol de cada um de nós. Amém. Aleluia. Então, amados irmãos, vamos glorificar o Senhor. Amém. E sabem uma coisa? Eu estava escalado na terça-feira passada, era o culto de ceia, culto de oração, de estudo da palavra. E eu preparei-me para este culto, o culto de terça-feira passada. Preparei-me e algo estava a acontecer. Eu nas minhas orações, eu dizia, Senhor, se Tu quiseres podes curar-me.
Porque eu quero dar testemunho para que a igreja saiba que tu és Deus. Preparei-me na mensagem. E transmiti a mensagem aos irmãos aqui na terça-feira passada. E naquele mesmo dia, durante a tarde, quando eu, nas minhas horas mais vagas, eu estava a meditar na palavra do Senhor, a buscar a orientação de Deus, e tive um sentimento. Um sentimento que, baseado na palavra que eu estava a estudar e queria pregar, eu tive um sentimento e depois transmiti aos irmãos. Eu falei acerca do profeta, do rei Ezequias, que no seu reinado e em tempos de aflição, em tempo de ameaças do rei da Assíria, o rei da Assíria manda recados por escrito ao rei Ezequias, confrontando, zombando de Deus. Agora vamos ver que Deus é esse que te pode livrar das minhas mãos. E o rei Ezequias, ele foi e entrou na casa do Senhor. E na casa do Senhor diz que ele abriu a carta daquelas ameaças, daquelas afrontas, e colocou diante do Senhor e falou delas, tudo em pormenor. E eu, baseado nessas escrituras, eu lancei um desafio aos irmãos. Queridos irmãos, nós vamos colocar o nosso assunto por escrito e vamos colocar diante do altar do Senhor. Amém? Em pormenor. Se quiser não coloquem o nome, não precisam, mas em pormenor, Senhor, eu preciso disto, eu confio. Eu falei também, dei um exemplo, Senhor, na terça-feira passada, Senhor, cura-me do glaucoma dos meus olhos. Falei isto ou não? Falei isto na terça-feira, disse quem esteve aqui. E lanço este desafio, amados irmãos, para que os irmãos coloquem o vosso assunto por escrito e entreguem diante do Senhor. Amém. Nós vamos ter aqui uma caixa. A minha esposa do que já decorou uma caixa. E nós, antes das 9 da noite, às terças-feiras, antes das 9, nós, mais ou menos às 8 horas, está aberta esta casa do Senhor, para entrarmos e orarmos ao Senhor. E vamos colocar o nosso assunto. O nosso assunto vamos colocar naquela caixinha. E depois os irmãos presentes vão tirar um assunto, vão orar por eles e vão levar durante a semana para orar sempre por este assunto. E na outra terça-feira vêm e colocam esse assunto e pegam noutro. E vamos fazer assim, queridos irmãos, porque eu sei. Porque eu sei que Deus vai fazer milagres. Deus vai dar solução e respostas ao vosso pedido. E não tenham problemas em dizer, em pormenor, Senhor, eu preciso disto. Eu preciso de uma casa porque eu tenho alguns tempo para sair dela. Eu preciso de um emprego. Eu preciso de cura. Eu preciso de salvação para o meu lar. Não tenham problema algum. Coloquem a vossa fé em ação e vamos depois ver. E vamos ver a glória do Senhor. Vamos ver a resposta do Senhor. Sabem que o rei Ezequias, ele obteve a resposta. Sabe de que maneira? De maneira sobrenatural. Não foi preciso um exército lutar contra o exército enorme do rei da Assíria. Não, diz que foi um anjo do Senhor. E diz que derrotou, matou. Sabem quantos? Quem esteve cá na terça-feira passada? Diga lá qual foi o número. Diga, irmão José, aí atrás. 18 é um milagre, mas eu não, por 18 eu não dava tanta... Mas eu quero saber quanto é que o anjo derrotou, feriu, matou. Quantos? Só um anjo. Diz que foi o anjo do Senhor. Quantos? Quem esteve cá na terça-feira? Faça assim. 180.000. Mais. Boa! Quem é que falou? Foi a Letícia. Amém. 185.000. Diz que foram encontrados aqueles corpos mortos. Deus respondeu a oração. Deus responde à tua oração, amado.
Deus respondeu à minha oração, ao meu clamor. O meu Deus é o teu Deus. O Deus de Ezequias é o teu Deus. O Deus de Daniel é o teu Deus. O Deus de Isaías é o teu Deus. Amém! Então vamos confiar. Mas tem que vir à terça-feira ao culto. Tem que vir mais cedo para colocar a tua súplica, o teu clamor, o teu pedido e orares. E levares para casa esse pedido, esse assunto e orares. Amém. E depois vamos ver a glória e o milagre do Senhor. Amém. Não sei por quanto tempo. Isto também não tem que ser regra. Mas enquanto Deus colocar esse sentimento no meu coração, nós vamos insistir e vamos pedir, amém, no seu nome. Tudo quanto pedirmos em oração em seu nome, Ele vos dará. Amém. Glória ao Senhor. Diga-me ao João. Não estou, me permite. Amados irmãos, eu estou a sentir que nós temos que fazer uma coisa que é imprescindível agora. Amém. Agradecer. Amém. Aleluia. Não há nada mais que nós possamos fazer. Amém. Agradecer. Deixem-me só dizer-vos algo que a maioria dos irmãos conhece. Há 5 anos atrás, 5 anos e alguns meses atrás, nós tivemos a mesma experiência na família. Houve confusão nos médicos também. Uma menina que tinha sido diagnosticada com cancro. Os médicos foram lá e disseram: esta menina está curada. E o meu genro e a minha filha confrontaram a médica. Mas é um tumor, passou um campo e agora está curado. Qual é a explicação que vocês têm? E a resposta da médica foi esta: vocês não são pessoas de fé, não há outra explicação. A médica foi obrigada a reconhecer que Deus opera milagres. Amém. Amém. E o nosso Deus, Ele não deixa as coisas por acaso. Amém. Ele precisa ser reconhecido e começa aqui esse reconhecimento e essa gratidão. Amém. Irmão Custódio, obrigado pelo seu testemunho. Amém. Porque ele traz gozo, satisfação e felicidade para cada um de Amém. nós. O irmão João sabia a minha situação. Sabia. Foi de uns que constantemente me telefonava, e a sua esposa também, a perguntar como é que eu estava, a minha recuperação. E sempre que me via, então quando é que vai ser operado ao outro? E ele sabia a minha situação e a mãe dos irmãos sabem a minha situação. Mas já não tenho que ser operado. Eu ia fazer mais um pedido. Amém. Ia fazer mais um pedido. Eu ia pedir à irmã Isabel para vir aqui também. Amém. Nós vamos agradecer Amém. aquilo que Deus já fez, mas vamos agradecer o que Ele vai fazer. Amém. Porque sabemos que Ele vai operar. Amém. Amém. Pai Santo, Amém. Pai amado, Amém. estamos tão felizes contigo, Amém. porque Tu és Deus, sempre foste, sempre és Aleluia. e sempre serás. O mesmo Deus maravilhoso, poderoso, Amém. majestoso. Amém. Bendito é o Teu nome, Senhor. Nesta hora, recebe a nossa gratidão. Aleluia. Recebe as nossas vidas consagradas a Ti, colocadas aos Teus pés. Também os nossos assuntos, as nossas dificuldades. Aceita a nossa gratidão. Aleluia. Porque até aqui Tu tens suprido. Também nos tens guardado. Mesmo no meio destas dificuldades, no meio destes problemas, Tu tens operado. Tu tens animado. Tu tens confortado. Tu tens dado Aleluia. certezas. E é nesta certeza que nós vivemos o nosso dia a dia. Amém. Recebe a honra. Recebe a glória. Recebe a nossa Aleluia. gratidão. Este é o Teu povo. O Teu povo que se chama pelo Teu nome, Amém. a quem Tu tens feito promessas, Senhor, e sabemos que vais cumprir as Tuas Aleluia. promessas. Assim Tu nos ajudes a mantermos firme a nossa fé em Ti, a depositar a nossa confiança em Ti, mesmo nos momentos da espera, Amém. naqueles momentos de expectativa, que nós continuemos a confiar no Teu poder, na Tua majestade, na Tua glória. Aleluia. Obrigado pelo milagre que operaste no Teu Senhor. filho. Obrigado pelo milagre que vais operar na sua esposa. Amém. Obrigado por esta Amém. família também. Continua a animá-los, Aleluia. a abençoá-los, a confortá-los, Aleluia. a restabelecê-los em cada dia, para que Amém. eles possam continuar a fazer a Tua obra Amém. de acordo com a Tua vontade, em Aleluia. obediência a Ti. Pai Jesus amado, nós Te agradecemos tudo o que fizeste, Amém. o que fazes, mas também o que irás fazer, no nome do Teu amado Filho, o nosso querido e amado Jesus. Amém. Glória ao nome do Amém. Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Curvemos as nossas cabeças. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Seu Espírito Santo seja com cada um de nós até à vinda do Senhor. Amém. Que Deus nos abençoe. Amém.